ao Dia dos Pais. Saúde em Foco. Eu vou apresentar ele depois que eu sei da área da saúde em discussão aqui no Saúde no Ar. Muito gregoriano. 8 horas e 27 minutos, juntos com você, e nós convidamos aqui para esse bate-papo de hoje, já homenageando todos os pais aqui da Rádio Excelsior, nossos queridos pais ouvintes também. E recebemos o Dr. Adilson de Oliveira, que é promotor de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia e que vai falar sobre esse projeto Paternidade Responsável realizado pelo Ministério. Muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. Bom dia, Patrícia, bom dia, Ezequiel, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Excelsior, especialmente do programa Saúde no Ar. Toda sexta-feira contamos também aqui com a presença do nosso diretor, idealizador do programa Saúde no Ar, também pai, Ezequiel. Já parabéns aos dois, né, por essa data tão importante. E ele sempre abre as sextas-feiras com o seu editorial. Bem-vindo. Paternidade responsável. O grande acontecimento, o grande encontro, o sim, como resposta para outro ser evoluir aqui. Naquele milionésimo segundo de entrada do espermatozoide, a raiz paterna, com toda a sua ancestralidade, enigmatizada, no encontro com o óvulo e a quietação com outra ancestralidade materna, no encontro perfeito. Os pais necessários, a família desejada, para uma jornada espetacular. Esse elo que nos nutre e recordamos em aprendizados profundos, fazem-nos evoluir com leveza e com ombros amigos. À luz da lei, à luz da ciência, à luz da espiritualidade, à luz da religião, formamos ilhas em redes de convivências para evoluir. No artigo 226 da nossa Carta Magna, a família é lembrada como base da sociedade, tem especial proteção do Estado, exercitados igualmente pelo homem e pela mulher. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre de decisão do casal, competindo ao Estado proporcionar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada a qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Na ciência, um sistema de relações contínuas e interligadas com características peculiares de cada ator. Na espiritualidade, seres divinos compartilhando os processos em evoluções sistêmicas. Na religião, o religare com o Pai Criador, na essência da família do Redentor. Lembrar nesse ato de paternidade responsável é não esquecer do compromisso do nosso Pai Criador com a promessa da vida eterna em prosperidade. Paz e luz para todos. Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutor Adilson. Bom dia, Ivan. Bom dia, Malu, e a todos os ouvintes. Fale-nos, doutor, sobre a paternidade responsável, do ponto de vista à luz da justiça. Ezequiel, eu começo dizendo o seguinte, que a paternidade é um ato de amor. E a paternidade responsável, ela não pode prescindir do afeto. Então, na realidade, nós que somos operadores de direito, que militamos na justiça, que integramos essa instituição do Ministério Público, que é uma instituição que vem prestando relevantes serviços à sociedade, nós entendemos que a paternidade é um ato de muita responsabilidade que produz efeitos importantes quando ela é exercida com responsabilidade, com todas aquelas características que contribuem para o desenvolvimento social e harmonioso das famílias. Hoje o que a gente observa, trazendo aí os dados do Ministério Público à frente desse projeto, que vamos conhecer logo mais, mas o que tem feito mais o pai se afastar disso, que é o que o Ezequiel disse, que é uma extensão do próprio amor de Deus, que é pai,
O que faz o homem se afastar de assumir isso que deveria ser um presente para ele? Porque para alguns isso acaba sendo um peso, e por que dizer não a acolher essa missão, né, que foi confiada? Patrícia, nós entendemos que quando ocorre esse fenômeno de um pai não ter realmente o afeto, quando o pai não reconhecer que ele tem o dever moral, jurídico de cuidar de um filho, a gente entende que faltou nele um princípio importante, que é o amor que ele deveria realmente ter no coração para cuidar desse filho, desses filhos, sem a necessidade de uma imposição judicial, né? Porque, na realidade, a justiça ingressa exatamente quando o pai deixa de cumprir com o seu papel. E no Ministério Público nós temos um projeto, né, que é o projeto Paternidade Responsável, que desde o ano de 2009 que nós estamos promovendo o reconhecimento de paternidade voluntária de crianças e adolescentes em todo o estado da Bahia. Isso é tão importante para o Ministério Público que, em 2008, foi criado o NUPAR, que é o Núcleo de Promoção da Paternidade Responsável, que foi criado exatamente com a finalidade de subsidiar os promotores de justiça do interior do estado, para que eles pudessem desenvolver essas atividades concernentes aos reconhecimentos de paternidade voluntária. Devo dizer também que o projeto Paternidade do Ministério Público serviu de modelo para projetos em outros estados e também aqui no nosso estado da Bahia. Portanto, é um compromisso que nós temos com a sociedade de cuidar dessas crianças e adolescentes, estimulando esses pais ao exercício dessa missão tão importante que é a paternidade. E, na verdade, é um direito também garantido, né? A paternidade é assegurar o direito à filiação às crianças. Muitas crianças até sofrem na escola bullying, isso tem um impacto também na sua autoestima, quando no seu registro aparece lá, pai desconhecido, não tem pai. Como é que isso também faz esse resgate, doutora Dilson? Esse impacto realmente é uma coisa muito séria e a gente percebe nos atendimentos que nós fazemos no Ministério Público quanto a ausência de um pai na vida de um filho é danoso, né, do ponto de vista psicológico para o seu desenvolvimento. E como você disse muito bem, as crianças que não têm o nome do pai no registro de nascimento, muitas vezes são alvo de bullying na escola, né, no bairro onde moram, e isso realmente gera um impacto terrível para eles. Inclusive, isso pode causar até doenças, né? E comportamentos que nós percebemos em crianças ou adolescentes, comportamentos desajustados, são muitas vezes causados pela ausência paterna, né? Por essa falta de afeto do pai. Porque muitas vezes ele existe apenas no registro, mas de fato ele não tem, né, não exerce o seu papel de pai, não está presente na vida do filho, né? Não, pode falar, pode. Quando não existe, então, no registro, muitas vezes pode acontecer, né? Queria que pudesse informar os nossos ouvintes, algumas mães que se desentenderam, né, com esse esposo, com esse companheiro, e por conta disso, elas afastam o pai dessa convivência, em alguns casos, não sei se pode acontecer isso lá, se tem casos assim, e não quer que o filho tenha contato, mas há dentro da criança, há dentro do adolescente, há dentro de cada pessoa humana, esse desejo de conhecer esse outro 50%. Cada ser humano é constituído de 50% da mãe, 50% do pai, é como se faltasse alguma coisa. E eles vão em busca da justiça e esse é um direito de também ter o seu reconhecimento. É uma grande verdade isso que você está falando nesse momento. O que a gente percebe é que algumas mães, até numa atitude assim de irresponsabilidade, ou até mesmo uma atitude de um sentimento de vingança, elas afastam os filhos dos pais, né, porque houve um desentendimento anterior, um rompimento do vínculo conjugal ou de uma união estável, e a criança ou adolescente deixa de ter exatamente esses 50% que você se referiu aí, que é exatamente a participação, a convivência com esse pai. E isso também gera sérios problemas para as crianças e adolescentes,
E, evidentemente, isso pode ser corrigido também pela justiça, porque em determinadas situações isso gera até uma alienação parental. Porque essa mãe, muitas vezes, quando afasta o filho da convivência com o pai, ela começa a injetar nessa criança ou adolescente conceitos, né, negativos desse pai, estimulando essa criança a uma rejeição. E isso, com certeza, gera sérios problemas do ponto de vista de comportamento, do ponto de vista psicológico, para essas crianças ou adolescentes. Como é que a justiça entende essa alienação parental? Isso é um crime? Tem algumas penas cabíveis? Só para ficar mais claro, isso que vem acontecendo, que pode acontecer, tanto de um lado quanto do outro, né? Muitas vezes também essa alienação acontece por parte do pai em relação à mãe, mas quando ocorre, já que hoje o foco é os pais, quando as mães fazem essa alienação parental, o que significa isso na prática? Olha, na realidade, quando ela afasta o filho do pai e introduz na mente da criança, né, no psicológico da criança, conceitos negativos, né, desse pai, evidentemente que isso sendo provado na justiça que é uma inverdade, que isso foi criado por ela, fomentado por ela para afastar esse filho da convivência paterna, ela vai sofrer algumas punições previstas em lei. Isso pode, inclusive, caminhar para um ato até delituoso, né? Então, de forma que tanto o pai quanto a mãe podem realmente exercitar essa conduta disfuncional, essa conduta negativa, e isso pode trazer consequências do ponto de vista jurídico, que pode resultar em punições, né? Punições até, em determinadas situações, a perda da guarda desse filho. E quando o senhor fala do reconhecimento da paternidade, o Ministério ele encaminha essa pessoa, a família, para ter esse reconhecimento junto aos órgãos públicos, ou esse reconhecimento em DNA, por exemplo, ele é feito de forma privada? Como é que está hoje? Vocês têm noção de como é que O Ministério Público promove as audiências, né, para o reconhecimento de paternidade, e nós recebemos os pais que vêm voluntariamente para esse reconhecimento, sem nenhum questionamento, sem nenhuma dúvida, e nós recebemos também aqueles pais que são notificados para as audiências e comparecem dizendo que tem dúvida da paternidade. Nesses casos, nós oferecemos o exame de DNA gratuito, né? Quando ele é hipossuficiente, quando ele não tem condições de pagar o exame de DNA. De forma que o Ministério Público sempre encontra um caminho para que esse pai possa resolver a questão da paternidade de forma administrativa. Quando ele faz o reconhecimento de paternidade, ele assina um termo que nós preenchemos no momento, né? E esse termo é assinado também pela mãe, e nós encaminhamos via ofício ao cartório de registro civil, correspondente ao registro de nascimento da criança, para que seja averbado esse reconhecimento de paternidade. Então, isso nós fazemos diariamente no Ministério Público, na nossa sede aqui no NUPAR, que fica no Palacete Ferraro, aqui na Avenida Joana Angélica, de forma que é um trabalho que nós desenvolvemos assim com uma equipe multidisciplinar, composta por assistentes sociais, uma psicóloga e servidores do Ministério Público, que trabalham assim com muita sensibilidade, com muito amor, porque entende que esse trabalho é um trabalho que diz diretamente com a harmonia da sociedade, com o equilíbrio da sociedade. Exatamente. Às vezes o que falta é exatamente essa mediação, né? Um órgão, uma instituição que possa mediar. Muitas vezes acontecer uma situação de conflito, o que não justifica, porque mesmo que haja separação do casal, né, da mãe, do pai, do marido, da esposa, mas ele não vai deixar de ser pai. E aquela criança merece ter esse direito de ter a paternidade. Ou aqueles que ficam com medo da questão da pensão e se afastam da família, precisa ter essa mediação. E vale a pena dizer que são encontros extrajudiciais. Ainda não é ainda o julgamento, tem um momento de diálogo, né, doutor Gilson? É um momento de diálogo, um momento de construção, né, de uma situação que precisa ser reconhecida para tornar aquela criança, né, com a sua filiação completa. E nós, no Ministério Público,
aproveitamos esse ensejo do reconhecimento de paternidade para tentar conscientizar esse pai que não basta o reconhecimento e não basta o pagamento da pensão alimentícia, que é outro acordo que nós fazemos no ensejo do reconhecimento da paternidade. Aquele pai não apenas reconhece a paternidade, como passa a dar uma assistência material àquele filho. No entanto, nós dizemos sempre que a assistência material não é suficiente. É necessária a assistência também da presença desse pai, do afeto, né? Para que essa criança realmente reconheça naquele pai um ser que está contribuindo com a sua formação e promovendo exemplos para que ele mais tarde possa ser um homem de bem na sociedade. Lembrando também aqueles pais, né, muitos pais que são mães, nós recebemos aqui uma mensagem, lembrando exatamente isso, pais que assumem, também o contrário também é verdade. Tem pais que eles fazem questão, muitas vezes eles assumem até mesmo o papel das mães e assumem com muito amor também os seus filhos, são pais responsáveis e também essa figura paterna existe e precisa ser valorizada e até mesmo para que eles estimulem outros pais a assumirem esse papel, né, Antônio? É verdade, é verdade. Então, chegam lá fazendo questão de também assumir a sua paternidade. Com certeza. Nós já tivemos casos, inclusive, de abertura de exame de DNA, onde o resultado do exame foi negativo, demonstrando que aquele cidadão não é o pai biológico da criança. E esse cidadão, naquele momento, disse o seguinte: eu já sou pai desde o momento que eu comecei a criar, a cuidar. Exatamente. Então esse exame para mim não tem tanta importância. Então eu já sou pai e vou continuar sendo pai. E não quero, inclusive, muitas vezes esse pai já tem o nome no registro, e ele diz: eu não quero que tire o meu nome do registro dessa criança, porque eu já sou pai dela há muito tempo. E mesmo tendo reconhecimento que o pai ele não é o pai biológico, juridicamente isso é possível, a justiça permite? É importante essa sua pergunta, porque hoje nós temos reconhecido juridicamente a paternidade socioafetiva. Olha aí. É um avanço do nosso direito, né? Isso inclusive já está regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, através do provimento 63, que permite o reconhecimento extrajudicial da paternidade ou maternidade socioafetiva. Então isso é válido tanto para o pai socioafetivo quanto para a mãe socioafetiva. Aqueles que criam, né, e têm uma relação com essa criança há muito tempo, né, que exercem efetivamente o papel de pai ou de mãe e que hoje podem ter os seus nomes colocados no registro de nascimento como pai ou mãe socioafetivo. Então a justiça já permitindo isso. Uma coisa é ser pai biológico, aquele, né, que gerou biologicamente, que tem aí seu depósito de DNA na vida dessas crianças. Outra é aquela paternidade jurídica, né, que a justiça vai atestar, e a paternidade socioafetiva, quando você abraça essa paternidade e contribuindo para que essa criança possa ter o que é mais importante, mais do que ter o nome no registro, é o afeto, o carinho e o reconhecimento dessa figura paterna. Patrícia, me veio aqui agora uma cena que eu quero compartilhar. Doutor, a gente está falando aqui na internet para um monte de gente e no rádio também para um monte de gente. Eu estive numa apresentação, numa roda de conversa, e que as pessoas se apresentavam. A professora, ela não gostava nem de chamar de professora, mas a professora, ela se apresentou da seguinte forma: eu sou fulana, filha de fulano, dando o nome completo. Eu sou fulano de tal, 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 filha de fulano de tal, 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 e de fulano de tal, tal, tal. Veja, por que ela fez aquilo? Para mostrar a importância da ancestralidade que nós trazemos do pai e da mãe. Com isso eu quero dizer o seguinte: eu quero que o ouvinte agora, que conheça alguém, que tenha alguém, ou que esteja na situação a falta da paternidade, especialmente por conta da semana do Dia dos Pais, no seu registro que não tenha, não desista. Vá buscar esse encontro, porque é um encontro de ancestralidades. Aquela mãe que, por acaso, por vingança, por algum problema que ocorreu no relacionamento, deixa seu filho sem os devidos cuidados para o reconhecimento paterno, ouça com carinho isso, que isso é de uma importância enorme, porque, como o doutor Adilson estava falando, quando a gente tem algum problema relacionado à paternidade ou à maternidade, isso reverbera na nossa vida, no psicológico, no que somos.
causa tantos efeitos isso tudo, e as pessoas às vezes não têm noção. Então, eu queria deixar esse apelo aqui no ar, para que as mães, para que os pais que tenham algum problema relacionado a isso, pense no seu filho nesse momento, o quanto isso é importante para ele, até para ele seguir a sua jornada de evolução, né? Ter esse reconhecimento da paternidade, da sua ancestralidade paterna. Então, eu me lembrei disso e queria compartilhar aqui com vocês. Muito importante essa sua colocação, porque a gente percebe que é uma plantação que é feita no coração de uma criança, e se essa plantação for regada, for cuidada com carinho, com amor, evidentemente que no futuro, os efeitos desse plantio, né, desse cuidado, desse afeto, com certeza vai ser muito importante, não apenas para a família, mas também para a sociedade. Então é importante que essas mães cuidem dessa paternidade, entendendo inclusive que o direito é da criança ou do adolescente, é do filho, o direito não é dela. O direito de ter um pai, o direito de conviver com esse pai, o direito dessa troca de carinho, de afeto, isso não deve ser evitado em razão de um conflito existente entre os pais. Bacana. Lembrando aí os nossos ouvintes, você que é papai, participa aí do programa, traz também a sua experiência, o seu depoimento, o que é para você vivenciar, né, essa missão aqui na Terra de ser também pai acolhedor. 3328-7666 é o nosso telefone ou WhatsApp 99681-3998. Lembrando que o papai que participa também hoje ganha um brinde aí oferecido com muito carinho pelo Espaço Olambras. Mas tem as mulheres participando aqui, a Ítala manda um parabéns para todos os convidados que são pais e também todos os ouvintes papais. Obrigada, tá, Ítala? E a Edna pergunta, quando um pai se separa da mãe e não ajuda o filho de jeito nenhum, ela entende que a responsabilidade também da manutenção é dos dois. Como isso fica perante a justiça? Obrigada, Edna, pela sua pergunta. Ela disse que tem uma situação dessa na família e ela gostaria de saber. O pai se afastou, não colabora, não ajuda com nada, e ela entende que ele também precisa ajudar. É necessário. A Constituição Federal diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, se ele é pai, ele tem que assumir também a responsabilidade junto com essa mãe e contribuir com a manutenção dessa criança. A gente entende que isso é uma contribuição material, mas também precisa contribuir com o espiritual, com o afeto, participando da vida dessa criança, estando presente, a despeito de estar separado dessa mãe, de não conviver com a mãe dessa criança. Então, essa mãe pode sim buscar na justiça uma pensão alimentícia, através de uma ação judicial, para que ele venha assumir a sua responsabilidade de pai. A pergunta também da vovó Hermínia diz o seguinte, na verdade, um comentário. Eu tenho um filho com 28 anos, o pai registrou, mas não deu afeto. Não é nem a questão do dinheiro da manutenção. Hoje ele diz, o pai, ela pede para que ele procure o pai, ela diz, minha mãe, meu pai e minha mãe é a senhora. Ou seja, o vínculo do afeto. Hoje é já um homem, né, já adulto, e não teve essa convivência. Isso realmente é um impacto, como falávamos antes. É verdade. Isso, inclusive, a gente pode entender que é uma ferida que não cicatrizou. Sim. Né? Esse rapaz, já adulto, carrega nesse coração essa marca, né, dessa ausência desse pai na vida dele. Quando ele diz isso, evidentemente que ele está dizendo, ele gostaria de ter esse pai na vida dele, mas evidentemente que hoje ele está com o coração, né, fechado, porque esse pai não participou da vida dele, não esteve presente na formação do seu caráter, no seu desenvolvimento. Então, essa mãe, evidentemente que ela fez o papel de pai e de mãe. Por isso essa resposta dele. Né? E a resposta que ela disse aqui no comentário, né, quando ela diz o seguinte, que ele falava, mande meu filho me procurar. Ou seja, esse movimento também tem que ser do pai, não é o filho que vai buscar. Ele também pode buscar e ter esse direito a esse encontro. Principalmente do pai. Pois é. Essa busca, né, esse compromisso que é dele, tem que ser levado em consideração que a criança é que precisa
ser procurada e assistida por ele, né? É um equívoco quando ele diz que também deveria ser procurado pela criança. É claro que a gente sabe que quando há o afeto, quando há o vínculo, a criança procura também o pai, tem a satisfação de procurar o pai. No entanto, isso deve partir principalmente dele, pai. E não há momento, né? Com esse caso, eles ficaram 20 anos sem falar com o pai, afastado, e tomaram uma decisão. E no momento que ligou e fez, eu vi essa cena acontecendo, e essa pessoa tomou coragem. E quando ligou, ela disse: meu Deus, parecia que eu falei com meu pai a vida inteira. Esse vínculo existe, apesar da distância. Então, basta que um dê um passo, exercite o perdão, o acolhimento, e aí o milagre do encontro acontece. Perfeito, Patrícia. A gente percebe que esse coração estava aberto, né? Exato. Esperando a qualquer momento a chegada. Então é agora, aproveita. Exatamente, a chegada desse afeto, desse pai, né? Isso foi guardado. Isso não prescreveu, o tempo não se encarregou de destruir a possibilidade desse reencontro, desse coração receber essa semente ou esse alimento tão importante que pôde ser promovido por esse pai. Agora, voltando aí o projeto do Ministério Público, que bom também que a Justiça e que o Ministério Público entende que em alguns momentos é necessário fazer também esse convite. E nessa Semana dos Pais, ou nesse mês de agosto, tem alguma ação especial, específica, algum convite para aquele pai que ainda não regularizou a sua situação, tem até vontade, mas ele fica com medo. Ele vai ter que pagar a pensão dos anos todos que ficaram para trás. Como é que isso funciona? Na realidade, ele não deve ter receio nem medo de procurar o Ministério Público para promover o reconhecimento de paternidade de seu filho. A questão da pensão alimentícia, isso é acordado, o Ministério Público procura utilizar dos meios legais, mas também os promotores de justiça atuam com bom senso, né? Mostrando que não pode ser feito um acordo de pensão alimentícia que venha retirar daquele pai a condição de sobrevivência dele ou trazer uma dificuldade para a assistência que ele já presta a outros filhos. Então, eles devem procurar o Ministério Público sem esse receio. Nós vamos estar, inclusive, realizando uma grande ação no dia 24 deste mês, no estacionamento do Shopping da Bahia, buscando exatamente fazer esse reconhecimento de paternidade voluntário e oferecendo o exame de DNA gratuito àqueles pais, dia 24, aqueles pais que não podem pagar o exame de DNA. Durante todo o dia nós estaremos lá com a equipe de promotores, assistentes sociais e servidores, cuidando, recepcionando, acolhendo esses pais que comparecerem para o reconhecimento de paternidade voluntário e também para que passem a dar uma assistência aos filhos através dos acordos de alimentos que nós também estaremos promovendo. Muito bom. Então, para ter acesso ao... Dia 24 no Shopping da Bahia. No Shopping da Bahia. Porque não precisa levar, né? Qual a orientação para quem precisa, que quer utilizar esse recurso? Precisa levar algum documento? Como é que é o acesso? O registro de nascimento das crianças é um documento imprescindível. O registro de nascimento e os documentos de identidade dos pais. São esses os documentos necessários. E chegar lá com a vontade de resolver a situação, né? Chegar com o intuito, efetivamente, de querer solucionar uma questão que é muito importante, tanto para os pais quanto para a criança ou adolescente. Quanto tempo já o projeto, né, de paternidade responsável, e quantas pessoas já passaram para esse projeto? Talvez não em números exatos, mas é muita gente, doutora Dilson, que tem procurado o projeto? Esse projeto existe desde o ano de 1999, foi criado pelo então Procurador-Geral de Justiça, Walter Rodrigues. Esse projeto, ao longo desses anos, ele já promoveu o reconhecimento de paternidade de milhares de crianças. Não apenas aqui na capital, como também no interior do estado. Nós já percorremos centenas de cidades, né, buscando cada vez mais contribuir com a cidadania dessas crianças, né, promovendo esse reconhecimento voluntário de paternidade e conscientizando esses pais. Então, são milhares de crianças que já foram beneficiadas, e eu tenho certeza que
milhares de relacionamentos importantes que foram criados a partir desses reconhecimentos de paternidade, vínculos importantes. Pais que vieram de outros estados, né, do país, em busca do cumprimento desse dever, inclusive que conheceram as crianças naquele momento do reconhecimento da paternidade. Bacana. Que bom, né? Antes de fechar o programa, tem um homem na linha, tem o papai na linha, será? Participando com a gente, 3328-7666. Bom dia. O Fernando? Está na linha ainda? Não caiu a ligação? 3328-7666. Na linha 1? Não? Está na linha? Nosso ouvinte? Ok, peço que possa voltar a ligar. Bom, a participação aqui da Irenildes, ela diz o seguinte: bom dia, Patrícia, parabéns a todos, principalmente meu pai Lourival, aí honrando também de seu pai. Eu também que sou pai e mãe e todos os dias vivo com essa dificuldade. É muito importante realmente que os pais possam assumir a sua paternidade, ajudando nós mães nessa tarefa tão bela. Pois é, obrigada, tá, Irenildes, parabéns por ter assumido essa função. Melhor ainda que o pai estivesse presente, né, doutor? É verdade, é verdade. É isso que a gente busca. Com certeza. A presença do pai é sempre um fator assim, de equilíbrio, desenvolvimento saudável, né, na formação desse ser que está em desenvolvimento e que precisa se tornar um cidadão para contribuir com a sociedade, né? Contribuir com seus valores, exatamente, com sua cidadania, compartilhado. E a gente lembra também, doutor, que o filho, ele olha sempre o pai e a mãe como exemplo. Aquele núcleo familiar, todos os hábitos ele vai estar ali aprendendo para a vida. Então a importância do pai, ele realmente se tornar um bom exemplo para o filho, isso aí tem um significado no processo de evolução dessa criança enorme. Então no momento que eu falo, até vou dar o meu exemplo, eu quando era mais jovem fumava, e meu filho pequeno disse assim: meu pai, você trabalha na área da saúde e fuma. Aquilo me tocava de um jeito que eu imediatamente tive que mudar esse hábito. Então foi um hábito que eu venci exatamente por causa do meu filho. Você acredita isso? Então eu estou aqui relatando esse exemplo que, veja, pais, enquanto um monte de exemplo que nós, na nossa convivência familiar, acabamos, né, passando por nossos filhos. Então a gente precisa sim ser um bom exemplo. E ser um bom exemplo não é uma tarefa de um único dia, é uma tarefa contínua e a gente precisa, desde a alimentação, desde o sentar na mesa, fazer a sua oração, se conectar com Deus, desde o momento que você convida seu filho para ir no futebol ou na igreja, seja de que forma. Então a gente precisa realmente lembrar que tem um ser ali que ele olha para a gente e diz assim: esse é o meu herói, né? Esse é o meu exemplo. Né? Perfeito, Ezequiel, essa sua intervenção. E a gente entende que pais são modelos para os filhos, né? Inclusive, existe uma citação muito importante, né, que é a que as palavras, né, as palavras edificam. Todas as palavras de orientação que são dadas pelos pais contribuem para a formação desses filhos. Contudo, os exemplos arrastam. Perfeitamente. Né? Então, os pais devem primordialmente serem exemplos com seus comportamentos, para que mais tarde esses modelos sejam reproduzidos na sociedade, no sentido de fortalecer a boa convivência e a cidadania. Muito obrigada com essa mensagem, né, de ser exemplo. A gente agradece, tenho certeza que nós temos dois grandes exemplos de homens, de pais responsáveis, que podem estar sendo exemplo para muitos. Então, obrigada, doutor Adilson de Oliveira, promotor de Justiça do Ministério Público, pela presença aqui no programa Saúde no Ar. Parabéns por esse importante trabalho que tem ajudado tantos filhos e pais a se encontrarem e terem uma vida mais feliz. Obrigada, então. Eu agradeço pessoalmente e, com certeza, o Ministério Público também agradece essa oportunidade de trazer informações sobre um trabalho tão importante que é desenvolvido por sua equipe do NUPAR e que tem contribuído para a cidadania no fortalecimento do caráter
né, e estimulando os vínculos de afeto entre pais e filhos. E a Ezequiel, parabéns também, que é esse pai também presente, super companheiro e que tem ajudado muito na formação do Gabriel e do Miguel. Parabéns em nome, nessa homenagem, faço também homenagem a todos os pais aqui da Rádio Excelsior, todos os nossos pais ouvintes e todos aqueles que vão despertar hoje, com certeza, por esse programa, o desejo de reconhecer essa missão de ser pai. Parabéns. Eu que agradeço, Patrícia. Quero aqui mandar um beijo enorme para os meus filhos, Maiara, Gabriel e Miguel. E em especial também é meu pai que está no céu, perdi com 4 anos de idade, e onde ele estiver, ele se sinta abraçado, acariciado. Esse vínculo não se acaba nem quando se parte desse planeta. E em especial os pais que ao longo da minha vida foram companheiros, a exemplo de seu Manuel, meu vizinho, que no momento da ausência do meu pai, ele foi muito presente, levava a gente, dava carinho também, e levava para brincar junto com os filhos dele. Então, eu quero fazer esse agradecimento em público. 9h02, Saúde no Ar de hoje fica por aqui. Parabéns, Ivan, também, que é pai, e a todos os pais que colaboram com esse programa. Um beijo grande, ótimo fim de semana, feliz Dia dos Pais.